A paz do Senhor Jesus para todos, meus queridos. Quero primeiro dizer a meus queridos que eu estou dentro de um carro, que é o lugar mais acústico que eu consegui encontrar nesta noite, tendo em vista que eu sempre faço um vídeo pela madrugada, mas aprove o Senhor hoje me permitir trazer uma palavra essa hora. São 10h40, meus filhos estão vendo televisão e aí fica meio complicado para mim. Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor que está no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 30, que nos fala assim: Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e dizendo-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmando o vento, então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Queridos, essa palavra é uma palavra conhecida de muitos, né? A respeito de Pedro, né? A ousadia de Pedro. Já ouvi muitas pregações, já ouvi muitas ilustrações, preleções por parte de muitos servos do Senhor a respeito da ousadia de Pedro, né? Mas eu gostaria de falar a respeito do fato em si. Jesus, ele havia, né, verdadeiramente feito grandes milagres. Grandes milagres. O Senhor havia acabado de curar enfermos, de multiplicar os pães, os peixes, alimentar uma multidão inumerosa, apenas com 5 pães e 2 peixinhos, né? E ali o Senhor mandou eles passarem para o outro lado. Uma curiosidade: o mar da Galileia, na verdade, é um grande lago de água doce, né? Leva o nome de Mar da Galileia por ser um grande lago de água doce em um lugar desértico, né? Então, por ser um lugar desértico e ter tanta água potável, é chamado de Mar da Galileia, do qual se origina o Rio Jordão. Só uma curiosidade. Mas é neste mar que verdadeiramente acontece o milagre. É neste lugar, neste lago de água doce. Nós sabemos que quanto mais sal tem a água, mais difícil é se afundar. O mar morto, o mar salgado, ele verdadeiramente as pessoas nem se afogam nele por causa da quantidade de sal que há na água. Porém, na água doce, o corpo fica muito mais pesado. Mas esses fatores não foram suficientes para que Pedro viesse a andar por cima das águas. Mas eu gostaria de ainda sair um pouco mais do foco de Pedro. Pedro teve aquela experiência, mas antes de tudo, os discípulos tinham mais uma experiência maravilhosa vivida com o Senhor, quando o Senhor ali multiplicou aqueles pães e os 12 discípulos deram ali para praticamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobraram ainda 12 cestos, né? Sobejaram 12 cestos. Então os discípulos, eles estavam ali diretamente com o Senhor Jesus, vendo o operar e o milagre, a maravilha do Senhor Jesus. Agora eles estão passando pelo mar, e Jesus agora vai estar com eles, andando por cima das águas. E eles não o conhecem. Eles haviam acabado de ver a operação do Senhor e eles não reconhecem a Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que eles veem a Jesus como um fantasma. Logo, nós podemos imaginar que estava muito escuro, porque naquela época não havia iluminação pública, correto? Então, aquele mar, aquele grande lago de extensão quilométrica, né? Nós vamos ver que ali estava escuro. Mas como eles viram Jesus como um fantasma? Certamente o Senhor resplandecia.
sendo que eles, ao invés de reconhecer aquele que estava com ele, aquele que já havia operado tantos e tantos milagres e mais aquele, eles não o reconheceram. Eles não reconheceram. Muito pelo contrário, eles temeram. Eles pensaram que era algo de outro mundo, um fantasma. E ao contrário do que muitos pensam, naquela época os demônios operavam muitos, né? E a palavra relata ali, né? Jesus falou muito sobre o inferno, sobre os demônios. E o sobrenatural naquela época também não era diferente de hoje. E aqueles discípulos temeram, eles ficaram atemorizados de longe, porque eles viram a Jesus de longe. Mas Jesus chegando perto, Jesus falou para eles, de uma distância que eles podiam ouvir: sou eu, não temais. E Pedro, né, ali como mais ousado, como mais intrépido, até mesmo porque ele havia tido experiências maravilhosas com o Senhor, e Jesus falou para ele: Pedro, vai lá, primeiro peixe que subir, você pescar, vai ter ali um denário, um dinheiro, e você vai pagar o tributo por você e por mim. Então Pedro teve essa experiência de pegar o primeiro peixe, o peixe estava exatamente como o Senhor tinha falado. Então Pedro sabia que Jesus podia fazer muitas coisas, e ele fala: se é tu mesmo, manda que eu ande por cima das águas. Andar por cima de água salgada é impossível, imagine por cima de uma água doce. Mas Jesus fala para ele: seja feito conforme a sua vontade, a sua fé, vem. E Pedro sai. Agora imagine sair de um barco e começar a flutuar por cima da água. E Pedro, ele olhando para Jesus, ele começa a fazer assim. Só que o vento estava batendo muito forte, as ondas estavam batendo muito forte. E então Jesus, vendo Pedro vindo, Jesus está ali observando a fé de Pedro. E enquanto Pedro estava com seus olhos fitos em Jesus, Pedro estava vencendo todas as probabilidades contrárias a ele. Até que Pedro começa a sentir as ondas baterem em suas pernas. Então ele começa a imaginar e lembrar: eu sou matéria e aqui é água, e matéria com água não dá certo. É certo de estar afundando. E Pedro, enquanto pensava, ele olhou e ele percebeu que ele estava vencendo o impossível, porque Jesus tinha dado a ordem para ele. Mas ele olhou e ele viu que havia algo incompatível, né, espiritualmente falando. Então Pedro, ele começa a olhar para aquilo que é humano e ele começa a afundar. E ele clama, mesmo assim ele clama a Jesus: Senhor, socorre-me. E diz a palavra do Senhor que prontamente Jesus já estava ali, estendendo a mão para ele, tirou e o sustentou o seu peso e o colocou, flutuou de novo ele e colocou dentro do barco. E agora nós vamos olhar segundo o prisma, segundo o ponto de vista daqueles discípulos. Aqueles discípulos estavam dentro do barco, seguro. Eles não se atiraram, eles não tiveram a oportunidade de duvidar. Eles ficaram ali observando a operação, o socorro, a ordem, o milagre. Eles estavam ali contemplando tudo isso e agora não mais estavam atemorizados. E Jesus entra no barco, acalma a tempestade, acalma ali aqueles ventos e eles se achegam para o Senhor. Antes eles temiam de medo, gritavam de pavor. Agora eles se achegam a Jesus e glorificam a Deus e constatam que Jesus Cristo verdadeiramente era o Filho de Deus. O que nós podemos aprender dessa situação? Primeiro, Pedro. O Senhor verdadeiramente tem chamado homens e mulheres que verdadeiramente não olha para a circunstância. Que não olhe para a circunstância, olhai para o autor e consumador da nossa fé. Ele nos tem dado ordem para nós passarmos por cima da água. O Senhor, ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Ainda que nós não pudermos passar por cima das águas, o Senhor nos fará passar
pelo meio do mar a pé enxuto. O que será impossível para Deus? O que é mais difícil para o Senhor? Fazermos que nós andemos por cima das águas ou passarmos dentro de um oceano com altíssimas ondas, com paredes, colunas de lado a lado e passar a pé seco? O que será difícil para Deus? Qual é para você o mais difícil? O Senhor diz: por que duvidaste? O Senhor, Ele pode todas as coisas. Para Deus não há impossível. A palavra do Senhor diz que o que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. Aqueles homens, eles estavam atemorizados, mas a glória de Deus estava vindo em favor deles. E eles não entenderam. Eles viviam com Jesus, mas isso é natural do homem. O Senhor Jesus falou para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas estendeu a mão e salvou ele. A palavra do Senhor fala a respeito de um profeta chamado Elias. Ele orou ao Senhor, fogo do céu desceu. Fogo do céu desceu e consumiu ali um holocausto, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E ele temeu a respeito de uma ameaça de Jezabel. E ele procurou, ele se escondeu, ele também começou a olhar humanamente as coisas. E ele ia perecer. Mas Deus teve misericórdia dele. E ali estava o peixe sobre as brasas, o pão e a água. Então, o Senhor, Ele é o mesmo. E nós também somos os mesmos. Somos sujeitos a paixões da carne. E essas paixões é exatamente isso. Às vezes estamos tão bem com o Senhor. Vemos Deus operar tão maravilhosamente. Né? Temos sentido a presença do Senhor com tanta força, com tanta certeza. Deus tem operado maravilhosamente, respondido às nossas orações, nos alegrado. E quando vamos dormir, acordamos e já não somos o mesmo. Porque assim é o homem. Deus opera maravilha e às vezes nós passamos pelos nossos dias maus. A palavra do Senhor fala a respeito disso, dos dias maus. Então, o Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor vai estar sempre com as suas mãos estendidas para nos tirar, para nos levantar. Antes que a água chegue às nossas narinas para entupir os nossos pulmões e nos afogar, a palavra do Senhor diz que nós passaremos pelos rios e eles não nos afogarão. Porque o Senhor estará ali com a sua mão estendida para nos tirar de qualquer uma dessas dificuldades. O Senhor, Ele é fiel e presente. Ele é Emmanuel. E Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. É necessário fazer como Pedro. Socorro, Senhor. E o Senhor, Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Quando verdadeiramente estamos com nossos corações contritos e quebrantados e buscamos ao Senhor em meio a tanta luta, em meio a tantas dificuldades que parece que vamos nos sucumbir, parece que vai nos afogar, vai tirar o nosso ar, parece que estamos cansados, não temos mais ânimo e falamos: socorro, Senhor. O Senhor, Ele nos levanta, Ele nos tira e nos faz flutuar acima de todas as dificuldades. E o Senhor ainda nos chama a atenção. Por que duvidais? Não duvide, não duvide. As lutas vêm e aqueles discípulos ali, eles puderam ver o grande operar de Deus. Aquilo que era um terror para eles. Porque quando Jesus não está presente nas nossas vidas, nós nos desesperamos, nós ficamos confusos, nós não conhecemos, não vemos o poder de Deus, então nós ficamos confusos. Mas o Senhor diz: a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então Ele diz: tem bom ânimo, sou eu. O Senhor é aquele que acalma a tempestade. O Senhor é aquele que traz aos nossos corações a alegria. O Senhor é aquele que nos levanta das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, das nossas misérias. Né? É o Senhor, pela sua graça e misericórdia, que nos levanta. É o Senhor que nos renova. Então nós nos achegamos ao Senhor. Então nós nos achegamos ao Senhor e dizemos verdadeiramente: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque a palavra do Senhor Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim.
Na casa do meu pai há muita morada. Então, o Senhor, é necessário que nós venhamos crer no Senhor. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando Jesus estava para se batizar, estava sendo batizado ali por João Batista no Rio Jordão, veio a forma de pomba, o Espírito Santo em forma de uma pomba, em forma corpórea de uma pomba, e veio a voz do alto céus, a voz do Deus Todo-Poderoso, e disse para João e para aqueles que estavam ali: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouve. Nós precisamos estar ouvindo a voz de Deus. Precisamos estar ouvindo a voz do Senhor Jesus. Porque quando Ele está fora, quando nós não estamos mais ouvindo, quando nós não estamos em comunhão, ainda que nós vivemos muitas experiências com o Senhor, mas quando Jesus não está dentro da nossa vida, quando nós não estamos em comunhão com o Senhor, então qualquer coisa nos apavora. Qualquer dificuldade nos deixa transtornado. Então o barco parece que vai a pique, parece que vamos afundar, naufragar, mas então nós clamamos: socorro, Senhor, tem misericórdia. Mas quando nós clamamos de todo o nosso coração, quando nós entendemos que só Ele pode nos tirar das nossas próprias misérias, das nossas próprias fraquezas, do nosso próprio desânimo, da nossa falta de fé muitas das vezes, mas quando nós confiamos que Ele é poderoso, então nós clamamos a Ele: socorro, Senhor. Então o Senhor já está com as suas mãos estendidas, prontamente estendida, para que antes que as lutas nos abata, antes que nos destrua, antes que a água venha ao nosso nariz e nosso pulmão, e ainda temos ar para dizer: socorro, Senhor. E o Senhor, Ele com a sua mão forte, com o seu braço estendido, Ele nos tem tirado, né, dali, da morte, da miséria, da destruição, da eliminação, e o Senhor, Ele nos coloca junto, em comunhão com os nossos irmãos. Voltamos a ter a mesma alegria, voltamos a ter o mesmo prazer, porque o Filho de Deus está ali novamente em nosso meio. Estamos em comunhão com Ele, estamos em comunhão com nossos irmãos. Então só há uma coisa a fazer, naturalmente, é adorar e reconhecer que só o Senhor é Deus, e que Jesus Cristo, Ele é fiel, que diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É necessário, meus queridos, força, é necessário vigor, é necessário buscar o ânimo no Senhor. Se você está abatido, busque ao Senhor. Se você está entristecido, busque ao Senhor. Se você não está sentindo vontade de orar, faça um esforço, clame ao Senhor, socorro, Senhor, porque o Senhor, Ele já está com a sua mão estendida, Ele está com seus ouvidos já voltados e com seus olhos sobre nós, posto sobre nós, só está aguardando o seu pedido de socorro. Então, faça uma força, o reino do céu é tomado por esforço. Vá agora, onde você estiver, e ore, e comece a orar, comece a conversar com Deus, comece a falar das suas limitações, da sua falta de fé, do seu desânimo, daquilo que está te abatendo. Socorro, Senhor. E o Senhor, e certamente, se você tiver de todo o teu coração, se você for sincero com o Senhor, eu garanto que a mão do Senhor vai te tirar desta situação, e você vai poder adorar ao Senhor, como foi feito aqui com os nossos amados irmãos. Nós vamos nos achegar ao Senhor, pertinho do Senhor. Eu quero estar aqui, Senhor, pertinho do Senhor. Não quero mais estar lá sofrendo, com medo, atemorizado, não. Eu quero estar pertinho do Senhor, adorando, porque o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é aquele que veio e morreu e ressuscitou para me salvar. O Senhor, Ele quer te dar essa experiência. Ainda hoje, pela madrugada, oramos ao Senhor, nos quebrantamos diante do Senhor, sentimos a presença do Senhor. A esposa veio orar junto conosco pelos motivos que nós precisamos, e são tantos os motivos, e aí nós oramos, e ela foi deitar e nós continuamos a orar. Foi uma bênção, e dormi ali por mais ou menos uns 40, 50 minutos, levantei para trabalhar, e ao passar do dia, as lutas vão se levantando, os pensamentos vão nos aterrorizando, são tantos os pensamentos. E quando estava caindo a tarde, eu senti: Senhor, eu preciso orar, eu preciso buscar a tua face. Ainda que meu coração não, meu coração não, mas a minha carne não queria. Mas eu fui lá e comecei a clamar ao Senhor.
e fui clamando ao Senhor, e fui conversando com o nosso Deus amado, maravilhoso, e o Senhor foi me quebrantando, o Senhor foi visitando meu coração, foi renovando, e o Senhor me tirou da minha situação de miséria. E o Senhor me tirou dos meus terrores e colocou meus pés sobre a rocha. E assim tem sido ao longo da minha vida, desde que eu conheci o Senhor, desde que eu entendi que Jesus Cristo é o Filho de Deus, desde que eu o recebi. Então agora eu creio que o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário é suficiente para me dar acesso, se eu clamar de todo o meu coração, se eu confessar a ele meu pecado, se eu falar para ele: Senhor, eu sou fraco, sou pobre e miserável. O Senhor, ele tem atendido as minhas orações e certamente atende as suas também. Não desanime, firme. O Senhor está ao teu lado. Ele é Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não sabemos se a consumação desse século para a igreja fiel será agora, se nós vamos partir, mas ele vai estar conosco todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos abençoe e nos ajude a chegar ao nosso lar prometido. Ajude a divulgar esta palavra, né? Se você recebeu o link, se você vê esse vídeo através do YouTube, se inscreva, ative o sininho, porque a intenção aqui é abençoar, é ser vaso para que o nome do Senhor seja glorificado, porque há muitos necessitados de ouvir a palavra de Deus. E aqui o desejo é falar daquilo que Deus tem colocado no meu coração para falar, sem limitação, sem nenhuma reclamação, sem nenhuma exigência de ninguém. É eu e o Senhor, né? Para que o Senhor seja glorificado. Amém? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.